maltratando um hebreu. Moisés agora para e repreende aquele homem, briga com aquele homem e mata um egípcio. Moisés mata um egípcio defendendo um hebreu, mas a palavra me revela que no dia seguinte, Moisés passando novamente ali pela beira do palácio, vê dois hebreus, agora dois irmãos brigando, e Moisés o repreende, fala que eles não têm que brigar. E aí um daqueles irmãos hebreus de sangue fala para Moisés: por que não se mete aqui no meio da nossa confusão? Tu és juiz? Ou tu vai me matar como tu matou o egípcio? E Moisés agora teme. E Moisés corre, se esconde, temendo que Faraó descubra que ele matou o egípcio e mande o matar também. Só que a palavra do Senhor me revela, Romanos 3, 24 diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele diz assim: mas Deus é que nos justifica. Essa é a palavra que o Senhor que diz lá no livro de Hebreus. Deus é que nos justifica. Romanos 3, 24. Ele fala assim: Deus é quem nos justifica. Diz para o seu irmão: Deus é quem nos justifica. Moisés agora corre, foge temendo Faraó. Só que era Deus que justificava Moisés. Pode o homem apontar, pode o homem falar, pode o homem te criticar, amado, nessa noite. Só que é Deus quem te justifica. É Ele que vai te defender. É Ele que vai te julgar a tua causa. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a palavra do Senhor diz que Moisés foge, Moisés teme, Moisés vai embora daquele lugar. Passando um certo tempo, Moisés vai para um poço. Chegando nesse poço, ali ele encontra umas mulheres levando o seu rebanho para alimentar os seus gados, camelos, seus animais, suas ovelhas. E aquelas mulheres ali pegando água para encher as banheiras, as pias para aqueles animais beber. Chegam os outros pastores, os outros pessoais e começa agora a querer expulsar aquelas mulheres. Só que Moisés vai e defende aquelas mulheres. E a palavra diz para mim que quando aqueles homens são expulsos, Moisés, ele próprio retira a água do poço e dá para os animais daquele povo beber, daquelas mulheres que ali ficavam. Só que aquelas mulheres agora chegam em casa contando para o seu pai. Chega para ele: pai, toda feliz, tinha um homem que estava no poço, e esse homem estava lá, nos defendeu, porque outros pastores vieram, tomaram a nossa água, tomaram os nossos animais. Aí o pai delas pergunta: quem foi este homem? E aí elas explicam que foi um egípcio. Ele tinha cara de egípcio, mas ele não era egípcio. Diz para o seu irmão: você pode parecer, mas você não é. E aquela mulher agora corre e fala para o pai dela que existia um egípcio que ela defendeu. O pai dela: vai lá agora, minhas filhas, vai lá e traz ele para que ele venha jantar conosco. E aquelas meninas vão, correm e buscam Moisés. Moisés aceita agora ir com aqueles homens. Moisés vai para casa daquele homem. Aquele homem oferece comida para Moisés, oferece moradia. E agora aquele homem dá a sua filha Zipora para Moisés casar. Zipora casa com Moisés, tem 7 filhos com ele. E isso, os anos vão passando. E o povo continua lá na mão de Faraó, sendo amedrontado, sendo perseguido, sendo caluniado, sendo ali afrontado. Aquele povo continuava sofrendo. E Moisés, com a vidinha dele lá no campo, achando assim: eu saí de lá, está tudo bem agora. Só que não está tudo bem, igreja. Tinha alguém que estava lá sendo machucado ainda. Tinha alguém lá que estava sendo ferido ainda por Faraó. E agora Deus vai lá e fala para Moisés. Moisés não ia passeando com as ovelhas do seu sogro Jetro. Moisés agora levanta aquelas ovelhas para passear, para pastar. Vai lá no monte chamado Horebe. Ele subindo naquele monte, Deus aparece para ele numa sarça ardente. E agora o Senhor fala com ele: Moisés, é necessário você voltar lá. É necessário você ir lá, porque o meu povo chora, o meu povo clama, ele quer a tua ajuda. Vai lá que eu te enviarei. A palavra do Senhor me revela que Moisés agora se acovarda. Ele teme, ele se acha incapaz. Igreja, fala para o seu irmão mais uma vez: você não é incapaz. Tire esse medo que está dentro de você, porque é Deus quem te garante. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Moisés vai, volta daquele lugar, fala para o Senhor: Senhor, eu sou um homem de má fala, eu sou um homem, não sou eloquente, não consigo falar direito. Aí Moisés agora fala para
você. Porque se você não fizer, outro vai fazer no seu lugar. A palavra do Senhor diz que Moisés agora diz que ele está incapacitado, que ele não pode, porque ele é gago, porque ele fala errado. Aí o Senhor fala para ele, tá, o seu irmão Arão. Seu irmão é Arão, é levita, louva bem. Então você vai falar com ele, que eu quero que ele fale para a igreja, para aquele povo, para Faraó. E ele irá falar aquilo que eu quero. Somente fale para Arão aquilo que eu quero. E Moisés agora vai com Arão. Moisés vai com Arão, volta àquele lugar, volta àquela terra. E agora Moisés, frente a frente Faraó. Agora você entende porque Moisés tinha que viver no palácio. Você entende porque Moisés tinha que viver com Faraó. Porque Moisés agora, ele está lá, ó, cara a cara. Tinha que estar de frente. E Moisés tinha que ter palavra. Moisés tinha que ter letra. Porque se Moisés chegasse lá, meu Senhor, de qualquer maneira, ele ia falar, tira esse inútil daqui, tira esse nada daqui, tira esse má fala, maligno, tira esse daqui. Só que não, ele bateu de frente com Moisés. E a palavra diz que Moisés chega até Faraó junto com Arão e passa o recado que o Senhor mandou. Fala que Deus mandou que ele viesse liberar aquele povo, libertar aquele povo, porque aquele povo não tinha mais que ser oprimido, porque era um povo de Deus. E a palavra do Senhor fala, lá no livro, 1 Coríntios 1:27, diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ei, querido, ei, querida, Deus escolheu em você. É eu e você, o pequeno, o fraco, aqueles que ninguém dá nada. É esse que Deus escolheu nessa noite. É eu e você para falar do amor de Deus. É eu e você para fazer o vídeo do Senhor. É eu e você que o Senhor está contando nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Moisés vai agora lá e fala, aquele pequenininho, aquele fraco, aquele que eles achavam que não ia dar nada por ele. Mas Moisés vai lá e fala tudo que o Senhor mandou. E Arão vai e traduz para Faraó o que Moisés estava falando. E agora a palavra do Senhor diz que o Senhor, o próprio Deus, endurece o coração de Faraó. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não entendemos. É necessário a gente passar. Às vezes a gente não entende. A gente fala assim, poxa Senhor, eu já paguei pelo erro que eu tive. Eu já paguei pelo erro que eu cometi. Por que continua dessa maneira? Às vezes é o Senhor que endurece os corações. Sabe por quê? Porque lá na frente o Senhor vai te explicar. E sabe por que ele endurece? Porque lá na frente todos vão ver a sua vitória e vão ver que Deus era contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Moisés agora fala com o Faraó e o Faraó não aceita, endurece o coração. E agora o Faraó começa a humilhar mais aquele povo. Manda agora aumentar o trabalho daquele povo e manda agora pisar mais naquele povo hebreu. E o povo agora começa a murmurar, começa a reclamar, começa a ficar reclamando porque não entende. Para que Moisés veio aqui nos defender? Para que agora viesse aumentar mais a nossa pressão? Só que o povo não estava com a visão espiritual. O povo não estava entendendo o que Moisés queria falar. Só que Deus tinha um propósito para todas as coisas. E aí a palavra diz que ao passar dos tempos, o Senhor agora fala para Moisés, vai lá, que agora eu vou enviar pragas. Vai lá, porque se ele não liberar o meu povo, eu vou enviar pragas naquele lugar. Aí a palavra do Senhor diz que Moisés foi. E nada se resolveu. Agora o Senhor manda praga. O Senhor manda gafanhoto, manda piolho, manda rãs, manda sangue no mar, manda um monte de coisa. Mas o Faraó, nada. Mas tudo porque permissão do Senhor. Porque o Senhor não queria deixar o povo ir para que a glória viesse ser maior na vida do povo quando ele chegasse lá na frente. Louvado seja o nome do Senhor. E agora o povo começa a passar a sofrer. Só que a palavra do Senhor diz assim, lá em 2 Timóteo 3,12. E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E João 16,33 diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, e eu venci o mundo. Querido, querida, se você está passando perseguições, aflições, é porque o Senhor está contigo. Se você está passando por isso, minha amada, é porque o Senhor vai te garantir. E Ele diz, permaneça firme, porque Ele venceu o mundo, e Ele é contigo, e se Ele é contigo, nada pode chegar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Moisés vai lá e manda todas aquelas pragas. E a palavra do Senhor diz lá no livro de Salmo,